Olá, cursista! Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Edna Sueli Souto Cruz. Trabalharemos a disciplina Matemática Aplicada e Medidas Elétricas. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam a apostila, o material complementar. Vamos começar? O nosso primeiro conteúdo é razão e proporção. Esse conteúdo vai nos ajudar a resolver muitos problemas no dia a dia em sua profissão. Afinal, a matemática está presente em tudo que fazemos. O que seria uma razão? Então, razão é o quociente indicado, exato, entre dois números racionais, sendo que o segundo é diferente de zero. Como você pode perceber, razão é a representação de uma fração. Se a gente tem, por exemplo, 1/3, lê-se 1/3. Mas na razão, vamos ler 1/3 ou 1 está para 3. 8/9, lê-se, normalmente numa fração, 8/9. Mas numa razão, vamos ler 8 está para 9. Na fração 5/3, a gente lê 5/3. Mas numa razão, 5/3, a gente vai ler 5 para 3 ou 5 está para 3. 7/10 é o normal que a gente vai ler. Só que, numa razão, vamos representar 7 está para 10, lê-se 7 para 10 ou 7 está para 10. Os termos de uma razão são antecedente e consequente. O que normalmente chamaríamos de 3/5, vamos ter 3 para 5, sendo que esse 3, ele é o antecedente, que o antecede, e o 5 vai ser o consequente. Então, um antecede e o outro é consequência. Ao multiplicar ou dividir os termos de uma fração, a gente vai ter, então, uma razão chamada de equivalente, que seria o que a gente estudou logo nas primeiras séries do ensino fundamental. A gente estudou simplificação de frações. É a mesma coisa. A gente pode multiplicar ou a gente pode dividir o de cima e o de baixo. Numerador, denominador. Antecedente, consequente. Por exemplo, nós temos aqui 3 para 4. Depois nós temos 6 para 8. O que aconteceu aqui? Multiplicamos o 3 por 2, deu 6. O 4 por 2, deu 8. E assim, consequentemente, 3 por 3, deu 9. 3 por 4, 12. Lembrando que tem que ser sempre o mesmo número. Multiplicou em cima e embaixo pelo mesmo número. Podemos também dividir. Observe aqui. 48 dividido por 2, deu 24. 60 simplificando por 2, deu 30. Todas essas frações são equivalentes a 48/60. Todas essas frações são equivalentes a 3/4. Vamos ver um exemplo concreto. Olha para vocês verem. A Maria e o João dividiram a pizza entre si. A Maria ficou com 4 fatias e o João ficou com 5. Qual é a razão entre o número de fatias da Maria e o número de fatias de João? Razão, divisão. Se Maria ficou com 4 e o João ficou com 5. Então, o antecedente é 4 e o consequente é 5. Nós temos que isso aqui é de Maria, isso aqui do João. Então, como a gente acabou de falar, a razão é de 4 para 5 e vamos ler o quê? 4 está para 5, que seria, anteriormente falado, 4/5. Outro exemplo, nós temos a idade de João é 60 anos, a idade de Maria, 80. Qual seria essa razão? Então, da mesma forma, então vai ser o quê? A idade de João, 60. A idade de Maria, 80.
Se você quiser uma fração equivalente, você faria o quê? E poderia cortar, dividir por 10, que seria cortar. Você ia achar 6 sobre 8, que como razão representa 6 está para 8. Mas aquilo ali, ainda dá para simplificar? Dá. 6 está para 8. Assim como, se eu dividir por 2, ambos os valores, 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Vamos ver? A razão das idades de João e Maria, então, de 60 dividido por 80, e de forma simplificada, vai dar quem? 3 para 4. Outro exemplo também, para a gente finalizar essa questão da razão. Uma caixa de chocolate possui 300 gramas de peso líquido e 350 de peso bruto. Observe que grama e grama. Então, o que nós vamos fazer? A razão vai ser o quê? Do peso líquido para o peso bruto. De 300 para 350. Seria isso aqui. Lembrando que esse é grama e esse é grama. Não se pode, não se deve comparar grandezas diferentes. Grama, grama, quilo, quilo. Então, aqui a gente pode, para simplificar, cortaríamos grama com grama. E agora? Poderia dividir por 10? Ficou 30 para 35. Observe que ambos são múltiplos de 5. Se são múltiplos de 5, eu vou dividir por 5, ambos os termos, tanto o antecedente como o consequente. Então, vai ficar 30 dividido por 5, 6. 35 dividido por 5, 7. E ele, como é que vamos ler? 6 está para 7. Mais um exemplo, e esse é um exemplo bem atual, um exemplo assim, que o pessoal geralmente comenta muito, que cai muito em vestibular, inclusive. A razão entre o comprimento da sombra e a altura de um edifício. Então, você vai ver a sombra e você vai calcular a altura do edifício. Então, já falou, olha o que falou, que a razão da altura de um edifício é de 2 para 3. Ele tem 12 metros de altura. Qual vai ser o comprimento da sombra? Então, vamos ver como é que a gente vai calcular isso. De 2 para 3. Falou a razão de quem? Da sombra para o tamanho do edifício. O tamanho do edifício falou que é quem? 12. Como calcular isso? Falta um termo. Falta o termo que seria quem? X. E agora? Como é que nós vamos fazer? A gente vai multiplicar em cruz. 3 vezes x, 3x. 2 vezes 12, 24. Não sei se vocês lembram, isso é uma equação simples. O termo que está multiplicando, ele passa para o outro lado, sempre dividindo. Aí você vai dividir, vai ficar x é igual a 24 dividido por 3, vai dar 8. Se falamos que era em metros, a unidade aqui também vai ter que ser a mesma, que seria metros. Outro exemplo, uma equipe de futebol obteve durante o ano de 2016 26 vitórias. Então, número de vitórias, 26, 15 empates e 11 derrotas. Olha a pergunta. Qual é a razão do número de vitórias para o número total de partidas disputadas? Então, olha, se nós tivemos 26 vitórias, tivemos 15 empates, tivemos 11 derrotas. Vamos somar? 6 mais 5, 11 com mais 1, 12, eleva-se 1. 2 mais 1, 3, 4, 5. Encontramos o valor 52. 52 seria o quê? O número de partidas disputadas. Observe que a primeira palavra falou, ó, qual é a razão do número de vitórias? Vitórias são quantas? 26. Vitórias. Tá. O próximo termo que falou foi o número total de partidas disputadas. 52. Partidas disputadas. 26 e 52, eles são múltiplos. Ou seja, 52 é o dobro de 26. Simplificando, você pode dividir direto, ó. 26 dividido por 26 vai dar 1. 52 dividido por 26 vai dar 2. Então, encontramos a fração
a fração chamada 1/2, mas não é fração, nós temos razão. Então, como é que a gente vai ler? 1 está para 2. Ou seja, a cada uma vitória em 2 partidas disputadas. Olha como é que nós fizemos. Somamos os 26, o 15 e o 11, total de 52. Dividimos 26 por 52, simplificamos, achamos de 1 para 2. Bom, terminamos de falar de razão. Uma coisa, elas andam sempre juntas, que são a razão e a proporção. A proporção, ela seria o quê? Uma igualdade entre 2 ou mais razões. Quando temos uma igualdade só de 2 razões, ela é chamada de proporção simples. Se tivermos a igualdade com mais de 2 razões, ela vai receber o nome de proporção contínua. Aqui temos os exemplos. X está para Y, assim como 2 está para 5. Essa proporção é chamada de simples, porque nós temos um termo de cá, um termo de lá. Um no primeiro membro, um no segundo. Já no segundo exemplo, nós temos x está para 4, y para 5, z para 3. 3 termos, a partir de cima de 2, a proporção não será mais simples, ela recebe o nome de proporção contínua. Bom, a propriedade fundamental das proporções. Ela diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Aqui, no caso, os extremos são B e C. É o mesmo exemplo, B e C. Nós temos ali A e D. Os termos de fora da ponta recebem o nome de quem? Meios. Né? Os extremos A e D e os meios B e C. O produto deles, como é que seria? Nós temos aqui A vezes D. Esse resultado tem que ser igual a esse resultado. Temos, por exemplo, observe o exemplo. 1 está para 2, assim como 2 está para 4. São 2 frações chamadas e transformadas em razões e recebem o nome de quê? Contínua. Então, nós temos aqui, se a gente estiver aqui, para transformar em contínua, aqui 3 está para 6. Se eu pegar aqui 1 vezes 4, deu 4. 2 vezes 2, 4. Se eu pegar do lado de cá agora, esquece o lado de lá, vamos pegar aqui. 2 vezes 6, 12. 4 vezes 3, 12. Se o valor der diferente, não é a proporção. Então, voltando lá, a propriedade fundamental, ela diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Mesma coisa de forma diferente. O produto dos extremos, A e D são extremos, B e C são meios. Olha um exemplo do Enem de 2012. Em virtude da demanda crescente da economia de água, equipamentos e utensílios, como, por exemplo, bacias sanitárias ecológicas, que utilizam 6 litros de água de descarga em vez dos 15 utilizados por bacias sanitárias não ecológicas. Então, uma econômica, a outra não econômica. Qual será a economia diária de água obtida por meio da substituição de uma bacia sanitária não ecológica, que gasta cerca de 60 litros por dia, com descarga, por uma ecológica? Então, vamos ver. Olha o que falou aqui. A primeira, a bacia sanitária, aqui ó, 6 litros de água. Então, sanitária ecológica, gasta 6. A que não é, gasta 15. Olha aqui. Falou agora que vai substituir uma bacia não ecológica. Então, não ecológica está onde? Ela gasta 60 por uma ecológica que você não sabe quanto que gasta. Então, se o produto do meio é igual ao produto dos extremos, você vai ter, normalmente, inicia-se pelo X. 15 vezes X, esse valor, 15 vezes X, equivale a 15x. Esse valor vai ter que ser igual a 6 vezes 60. Pode multiplicar logo, ou você pode depois simplificar. Observe aqui, eu deixei separado para vocês verem. 6 vezes 60. Então, nós temos 15x é igual. Nós vamos fazer a conta. 6 vezes 60, 360.
Mas eu não quero o valor de 15x. A gente precisa saber quanto que vai economizar. Então, vai ter um valor de 1x só. X é igual a 360 dividido por 15. Poderia ter simplificado lá logo. Então, se você vai dividir, vamos fazer aqui no cantinho, 360 dividido por 15, 36. No 36, cabe 15 quantas vezes? Apenas 2, que vai dar 30. Diminuindo, sobra 6, desce o 0. De 60, cabe 15 quantas vezes? 4 vezes 15, 60. Então, nós encontramos o que aqui? X igual a 24 litros. Olha a economia, não é? De 60 passaria a gastar 24. Você viria aqui e marcaria a letra A, encontrando 24 litros. Eu fiz aqui explicadinho para que você possa entender com calma, resolver com calma, né? Então, nós chamamos o número de litros de água despejadas na bacia de 15 para 60 e fizemos também de 6 para x. Ao multiplicar 15, acabamos de fazer, Vx, multiplicamos também 60 V6. Quando a gente faz isso, a gente encontrou 15 Vx, recapitulando, 15x, 60 V6, 360. Ao dividir 360 por 15, nós encontramos 24. E encontramos uma economia imensa, que a economia vai ser o quê? 36 litros. Outro exemplo, bem interessante. Para fazer 600 pães, então, o ideal é que você sempre vai marcando o que você vai utilizar. São 600 pães que você vai fazer. São gastos em uma padaria 100 quilos de farinha. Então, observe, para 600 pães, você gasta 100 quilos. 600 está para 100. Quantos pães? A unidade aqui em cima não são pães? Então, quantos pães? Eu não sei quem. Eu não sei o X. Podem ser feitos com 25 quilos de farinha. Várias formas de você interpretar. Presta atenção. Você poderia já começar simplificando. Por quê? Você pode dividir por 10, 10 vezes 10, 100. Então, 600 dividido por 100 dá 6. 6 está para 1, porque aí vai facilitar, você não vai precisar dividir no final. Assim como x está para 25. X vezes 1, x é igual. Como é que você vai fazer agora? Você vai fazer 6 vezes 25. Se você tem 25 vezes 6, 6 vezes 5, 30. Vamos elevar o 3. 6 vezes 2, 12. 3, 15. Encontramos o valor 150. O que a gente estava procurando mesmo? A gente estava procurando o valor o quê? Quantos pães? Então, seriam o quê? 150 pães. Vamos ver? Estabelecemos a relação, como nós fizemos. 600 está para 100. Assim como o valor que a gente não sabia a quantidade de pães está para 25. Multiplicamos em cruz. Vamos relembrar. Não é? 625, x e 100. Ou 600, aqui igual está aqui, bastava dividir, está para x. Assim como 100 está para 25. Qualquer uma das formas que você fizer vai dar certo, não é? Esse vezes esse vezes esse, simplificando, achamos 150 pães. São várias formas e você pode escolher a que for melhor para você. Outro exemplo. Luiz Felipe completa um percurso em 5 horas. Então, tempo, 5 horas. A uma velocidade média de 50 km por hora. Observe que as unidades hora e hora, porque senão teria que transformar. A gente vai aprender isso ainda. Em quanto tempo ele completará o mesmo percurso se ele passar para uma velocidade média de 80 km por hora? Vamos ver? Observe, os valores que a gente viu lá. Tempo de 5 com a velocidade de 50. Quer saber quanto tempo se ele aumentar a velocidade? Gente, essa vai ser o quê? Uma
razão que vai chamar inversa. Por quê? Observe que se você aumentar a velocidade, você vai diminuir o tempo. Então, quando a gente tem aumentou, direta, aumentou, diminuiu, inversa. Como é que seria esse exemplo de direta? Seria mais ou menos assim. Se você compra 1 metro de tecido por 40, 2 metros de tecido, aumentou. Quanto mais tecido, mais valor. Mas nesse caso, aumentou uma coisa, diminuiu outra. Se aumentar uma coisa, diminuiu outra, vai ter que ser o quê? Uma razão chamada inversa. Então, olha, observe, a gente colocou a setinha para você ver que uma está aumentando e a outra, esse aqui, diminuindo. A ordem das setinhas você escolhe. Sempre lembrando que você vai ter que colocar para aumentar uma, diminuir a outra. Como aqui nós colocamos a setinha inversa a essa daqui, observe. Aqui, normalmente, você resolveria 5 está para x. Invertendo, ficou x está para 5. Mantivemos o 50 para o 80. Aí você multiplica 80 vezes x, 80x. 5 vezes 50, 250. Quando nós temos um termo que multiplica, ele passa para o outro lado, dividindo, seria mais ou menos assim. 80x é igual a 250. Esse 80 aqui está multiplicando. Se está multiplicando, ele passa para cá, dividindo. Seria 250 sobre o 80. Posso simplificar? Posso e devo. Aí eu vou dividir o 25 por 8, que vamos achar aproximadamente 3,125 da hora. Numa hora são quantos minutos? 60. Aí se você vai pegar essa fração, que seria 0,125, vai multiplicar por 60 e vai achar quantos minutos que são. Que foi aproximadamente 7 minutos. Multiplicando por 60 de novo, achou aproximadamente 30 segundos. Acabamos de ver. Observe que aumentando a velocidade, diminui o tempo. Então, as grandezas, não esqueçam, aumentou uma, diminui a outra, são chamadas de grandezas inversamente proporcionais. Bom, para vocês, vamos deixar esse pensamento. Eis a matemática. É a criação mais original do engenho humano. Então, assim, é uma coisa que aparentemente fica difícil, não é? Mas é uma coisa muito fácil. E com isso, encerramos os assuntos da nossa primeira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos hoje. Lembre-se de acessar a nossa sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Por enquanto é só. Bons estudos, até a próxima e fiquem com Deus.